bom dia a todos em nome de Jesus, amém? Pode sentar, fica à vontade. Glória a Deus. Você pode fechar teus olhos, colocar a mão sobre o teu coração. Se os meninos quiserem apagar a luz de trás, pode, sem problema. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós estamos aqui na dispensação do Senhor e pedimos que o Senhor possa nos tocar, que o Senhor possa falar com a gente, que nós possamos sair daqui nesta manhã, meu Pai, com a mente iluminada, com o coração tocado. Nós declaramos, meu Pai, que nossos dias serão incríveis. Nós declaramos, meu Pai, que as portas estarão abertas para nós e para nossa casa. Nós declaramos, meu Pai, que não haverá falta, haverá em sobra. Nós declaramos, Deus, no nome de Jesus, neste domingo, meu Pai, a plena manifestação do Senhor, trazendo alegria sobre o nosso lar, alegria sobre a nossa casa, alegria sobre os nossos dias. Nós profetizamos no nome de Jesus, meu Pai, dias melhores. Nós declaramos, meu Pai, saúde. Nós declaramos, meu Deus, que sobre a nossa vida há algo, meu Pai, que emana do Teu altar, a bênção do Senhor, a graça do Senhor sobre nós. Nos alcança hoje, nos toca agora, toca no mais profundo do nosso ser, no mais profundo da nossa alma, produz quietude no nosso coração, a fim de que a gente possa perceber, meu Pai, exatamente aquilo que o Senhor quer falar com a gente nesta manhã. Que o Senhor possa, meu Pai, abreviar o tempo, que o Senhor possa, meu Pai, trazer, Deus, de repente, aquilo que a gente está orando durante muitos anos, que o Senhor possa, Deus, em uma semana, no princípio dessa semana, que o Senhor possa, meu Pai, escancarar as portas, que o Senhor possa fazer acontecer. Nós declaramos, meu Pai, no nome de Jesus, nos alcança, nos aquece nesta manhã. É isso que nós oramos, através do santo nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Eu prometo, hoje é de fato e de verdade ser breve. Tem o aniversário da minha sogra, irmão. Eu tenho que viajar ainda. É pro almoço lá, pensa. Vai ter que todo mundo esperar, irmão. Só de raiva eu vou chegar lá uma hora mais tarde. Só para os irmãos ficarem chateados, né? Testar a fé de todo mundo. Mas eu quero meditar numa palavra junto com você nesta manhã, a fim de que o Senhor possa falar no teu coração e falar na tua vida, a fim de que você possa sair daqui cheio e que Deus possa conduzir você durante os seus dias. Amém ou não? Eu creio que Deus tem separado um momento, um tempo novo para que a gente possa fluir na direção do propósito de Deus. De repente você veio para cá e não é só um dia por acaso. Eu digo que o Senhor separou para que você pudesse estar aqui, a fim de que Ele possa encher você, capacitar você e colocar você na posição que Ele já de antemão preparou para que você possa estar, para que você possa governar. Deus te chamou para poder governar. Deus te chamou para poder te abençoar e abençoar a sua vida e abençoar pessoas através da sua vida. Você crê nisso, sim ou não? Deus chamou você para poder ser um abençoador. Pastor, onde eu posso ser um abençoador? Você pode ser um abençoador como porteiro do seu prédio, e você pode ser abençoador tendo uma empresa, tendo um negócio de 500 funcionários. Sim ou não? Você pode ser um baita abençoador. E como é que o porteiro do prédio pode ser um abençoador? Dizendo bom dia, como vai você, tudo bem? Alegrando o dia dos outros, sendo gentil. É assim, não é? Você não precisa ter muito para ser gentil. Você não precisa ser muito. Você precisa ter um título legal, um PR na frente, qualquer coisa do tipo, para que você seja usado por Deus. Deus chamou gente simples para confundir as pessoas que acham que detêm toda a verdade. Mas eu prefiro gente sincera. Gente que fala a verdade em amor, gente que aprende, gente que corrige a rota quando necessário, gente que volta atrás quando falou alguma coisa que eventualmente feriu ou machucou ou invadiu a vida do outro. Gente que tem esse coração, gente que é disposta a caminhar mais de uma milha se preciso for, e se alguém pedir a capa, dá a túnica também, dá tudo. Gente verdadeira, gente sincera, gente de verdade, gente que não é hostil, gente que é amorosa, gente que é bondosa, gente que é cheia de Deus. Deus está levantando gente assim, encorajadora, gente de verdade, gente que ama,
gente que tem compromisso com o reino de Deus, com as coisas de Deus, gente que tem o coração voltado para nutrir aquilo que Deus ama também, gente que não está condicionada a um padrão habitual de só vir num culto, cumprir um cronograma de domingo, mas leva a sério na vida aquilo que crê. E porque crê se compromete, porque crê vive, porque crê renuncia. Eu dizia logo há pouco com o pastor Adriano e com o Guilherme, a gente citando com Lucas 14, dizendo que o preço do discipulado, Jesus está aplicando, depois você lê em casa, não é o tema do que eu quero falar aqui hoje, mas de repente até pode ser, de Lucas 14, Jesus vai dizer, vai te custar tudo. E Jesus sabe o que custa tudo. Porque a Bíblia diz que ele esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo. Ele se esvaziou. Ele sabe quem entrega. E entregou tudo por você. Para que você possa ser um de muitos irmãos abençoados, feitos herdeiros da promessa de Deus sobre a tua vida, sobre o teu coração. Porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Vira para o teu vizinho e diga para ele, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele lhe prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Fica tranquilo, fica calmo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém ou não? Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte nessa manhã. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele prometeu, Ele prometeu, Ele prometeu, Ele cumpre. Tem coisas que nos custam tudo, energia, entrega. Às vezes a gente quer fazer dar certo em vários campos da nossa vida sem energia, sem entrega. A gente quer crescer, prosperar e não tem um nível de entrega. Jesus está dizendo em Lucas 14, depois você lê lá, dizendo, olha, vai custar tudo. Se você for construir uma torre e você não calcular bem os recursos que você tem, você começar e não terminar, isso é vergonha. Começar algo e não terminar, isso é vergonha. Então cuida bem para que você tenha todos os recursos para poder completar aquilo que você começou. E depois ele diz, qual rei que vai entrar em uma guerra, sabe a imponência dos seus inimigos, que não calcula bem o armamento, que não olha bem o contingente que ele tenha ali do lado, que não olha bem aquilo que ele possui. Se você quiser ler o texto, está lá em Lucas 14, 28. Então calcula bem, analisa bem, pondera com cuidado, para poder começar bem e terminar melhor do que você começou. Porque se você termina melhor do que você começou, isso é honra para Deus. Isso é honra para o Senhor. Deus quer que você termine melhor do que você começou. Deus quer que você termine esse dia de domingo melhor do que você começou. Deus quer que você comece essa semana melhor do que você começou a semana atrás, há um mês atrás. Deus quer que você comece um maio muito melhor do que você começou o mês de abril. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e digno e capaz de concluir tudo aquilo que ele começou. E ele começou uma obra na tua vida. E ele é fiel, justo, para poder concluir tudo aquilo que ele prometeu. Porque Deus promete, Ele também cumpre. Deus não é como o homem, que às vezes faz promessas e não é feito a cumprir aquilo que prometeu. Deus não está sujeito a essas implicações, a essas imprecações, Adriano. Deus prometeu, Deus cumpre. Os homens se arrependem, os homens voltam atrás, as mulheres voltam atrás. São conduzidos com base no sentimento. E o sentimento, vez ou outra, vai confundindo a gente. E se você for caminhar e pautar a sua vida com base naquilo que você está sentindo, você sofre muito, porque um dia você sente algo, outro dia já passou, e você sente uma outra coisa, e você tem uma outra impressão, e a sua vida está imersa em profundos sentimentos e ressentimentos.
E parece que você não avança. Porque os sentimentos vão seduzindo a gente a caminhos que muitas vezes não são os melhores. Você não leva a tua vida e não caminha sobre o chão dessa existência com base apenas em sentimento. Você caminha com base em convicção plena, que você foi chamado por Deus, que você foi colocado por Deus na posição que você está, que Deus colocou você nesse casamento, neste lugar, e você caminha em fé e na certeza de que Deus está com você, sentindo ou não sentindo. Eu tenho uma base de decisão que está no Senhor. Porque se for com base do sentimento, o dia que estiver ruim, você vai embora. É assim, não é? Eu sei que a gente é mais cheio de fé, né? A gente fica. Mas vai ter um dia ruim. Vai ter um dia difícil. Vai ter o dia que você não quer. Vai ter o dia que você não gostaria. Vai ter um dia onde você está mal. Se você tomar decisões pautadas no dia, naquilo que você está sofrendo, você faz mal, não tão somente a você, mas às pessoas que estão do seu lado também. Porque o sentimento muda. E da mesma forma que está bom agora, talvez não esteja depois. E da mesma forma que não está bom depois, talvez dali a pouco, fique bem. E a gente vai tomando decisão com base em sentimento e vai cavando uma poça grande de coisas e situações que vão ficando ao nosso redor, e dali a pouco isso pode levar a gente a um nível de precipitação e de vergonha. E por quê? Sentimento, não analisei. A empolgação, sabe? Tem gente que começa empolgado, cheio de energia, sabe assim? Começa o primeiro mês do funcionário, vai ser o funcionário do mês, irmão. Né? Mas o sentimento vai mudando. Aquilo vai, muitas vezes, calcificando durante o tempo, durante as imprecações, diante das dificuldades, diante dos momentos de turbulência, diante dos desafios, diante dos problemas, diante do estresse. E aí a gente que estava empolgadão no começo, e daqui a pouco perde a empolgação completa e vai dando fim em coisas que estão apenas no seu ciclo inicial. Porque a empolgação não veio agora. Você precisa continuar mesmo quando a empolgação acabar. Porque você não caminha com base na empolgação, não toma decisões com base na empolgação. Você toma decisões baseadas naquilo que o Senhor falou com você, naquilo que o Senhor direcionou você para poder fazer, para que você possa caminhar. Eu falei também mais cedo de disciplina espiritual. A gente deixou algumas disciplinas espirituais de fora e nem tem a ver com o texto que eu quero falar com você hoje. Mas sei lá, o Senhor está me impelindo para poder falar sobre isso. E quais são as disciplinas espirituais? A oração. A gente deixou de orar. A gente não aprendeu com Jesus. De vez ou outra você vê Jesus junto com todo mundo, com a multidão, e dali a pouco ele sobe ao monte dizendo: eu vou me afastar um pouquinho porque eu vou orar. Isso não é uma vez. Isso é uma porção de vezes que Jesus diz: agora pronto, eu vou me retirar um pouquinho para poder orar para o Pai. E quando ele pega o pão, ele fala: graça te dou, Pai, porque o Senhor sempre me ouve. E Jesus está orando o tempo inteiro. Oração é disciplina importante na vida espiritual sadia do cristão. Isso não faz parte do sermão, mas a primeira coisa que eu quero te dizer de rodapé é: dedique um tempo de oração. Tenha um tempo de secreto na tua casa, no teu lar. Ei, separe um dia, sabe? E dedique-se ao jejum, que é outra disciplina de oração. E você não jejua para que Deus possa fazer aquele milagre, não, irmão. Você jejua para entender de Deus qual o milagre que você precisa de fato. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Porque jejum é disciplina espiritual. A gente deixou de lado. A gente só ora quando o negócio aperta. A gente só clama. Eu sei que você não é assim, mas por aí fora tem gente assim. Você encontra com ele e fala: ora, irmão, vamos orar, tem um tempo de oração junto. Eu sei que você de manhãzinha abre a Bíblia em casa, vem com a sua esposa, vamos orar antes desse dia começar, amor. Eu sei que vocês fazem isso. Mas por aí tem gente que não faz. Antes de tomar uma decisão importante, antes de sair da comunidade de fé que você está, ou está agora, ou esteve antes, você orou, você buscou de Deus, você entendeu de Deus, o Senhor falou com você. Então pronto, porque você não está caminhando com base naquilo que você está sentindo,
mas com base naquilo que o Senhor falou ao meu coração. Glória a Deus, isso é importante demais. Você não é guiado pelas circunstâncias. O homem muda com as circunstâncias. As circunstâncias muitas vezes nos fazem mudar. É um fato. É disso que eu vou entrar daqui a pouco. Eu vou pegar de disciplina espiritual e eu vou indo. Quanto tempo a gente deixa de dedicar, a gente dedica. Eu estou dizendo que vocês não são. Vocês certamente não são assim. Mas a gente dedica tempo para maratonar na Netflix, na Prime Video. Você tem todos os streamings. Por aí tem gente que tem todos os streamings possíveis. Isso não é ruim não, é legal pra caramba, eu também gosto. Bacana, né? Qual você tá assistindo agora, Adriano? É legal, né? O Suits, é legal, e aquele é legal também. É bacana. Mas tem uma disciplina espiritual que eu tenho que ter, que é a leitura da palavra. Eu me alimento, me encho de fé. Eu me encho de fé, meu coração se enche de fé quando eu medito na sua palavra. Davi dizia, é luz para o meu caminho, para o meu andar, para que eu não tropece. É a palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os meus pés. Ela instrui o meu caminho. Ela traça uma rota para que eu possa não me perder jamais. Olha para cá, por favor, com meus olhos azuis. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Luz para o meu caminho. Mas a gente vai mudando as circunstâncias, os dias difíceis, os dias de desafio, os dias de dificuldade, os dias onde está faltando alguma coisa, pode que ainda não está bem encaixado, a gente deixa de fazer tudo, a gente deixa de orar, a gente deixa de ler a palavra do Senhor, a gente deixa de entrar em comunhão com Deus. A gente começa a ter o nosso coração envolto. Olha para cá, minha gente, boa de Deus. Embebedado pelas circunstâncias, embebedado pelas recorrências do dia. Eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus, a oração precisa ser o alimento de todo o cristão. A oração precisa ser o seu combustível diário, relacional com o Senhor, que sustenta a tua caminhada, que sustenta a tua família, que sustenta a sua via relacional com Deus, que produz intimidade. Intimidade fala de proximidade, não é apenas ter uma interação momentânea. Interação momentânea é diferente de ter intimidade, sim ou não? Eu posso ter interação e muito embora tenha interação, eu deixo de ser alguém íntimo. A oração me leva a ter um nível de intimidade, disciplina espiritual. Mas a gente vai mudando. E o que nos muda? As crises de momento nos mudam. O que nos muda? O estresse relacional. Eu sei que você não tem isso, mas por aí a gente tem uma dificuldade. O que nos muda? A frustração. As coisas não estão saindo da forma que eu pensei que poderiam sair, e a gente vai se descolando cada vez mais de Deus, a gente vai ficando cada vez mais distante, e a distância vai produzindo um nível de indiferença em relação ao Senhor, porque você perdeu o quê? Você perdeu o contato, a proximidade, a relação, você vai ficando cada vez mais indiferente. A tendência é que isso vai levando você para um estado emocional cada vez catalisado pelas circunstâncias que você vive. Aí você deixa de buscar Deus, você depois deixa de ter comunhão com a igreja, deixa de ter comunhão com os irmãos, e isso vai abrindo concessões. E uma pequena concessão abre caminho para grandes outras concessões, sim ou não? E a gente vai mudando. A gente vai sofrendo de um nível de entropia. Isso é termo da termodinâmica, que fala de mudança de estado. A gente vai mudando. A gente vai perdendo a essência pelas mudanças de momento. E todos nós mudamos. Isso é fato. O texto que eu vou introduzir e ler é o primeiro de muitos outros. Então eu quero correr junto com você aqui nesta manhã, a fim de que eu possa concluir. E a gente sai daqui, ó, irmão, cheio de Deus. Amém? Deus não muda. Esse é o tema da minha mensagem. Deus não muda. Eu posso mudar. Você pode mudar. Mas Deus não. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Amém.
O texto que eu quero ler primariamente com você é sobre as alternâncias da vida que escreveu Salomão. Salomão escreveu sobre as alternâncias e ciclos. E quando eu quero falar de alternância e ciclo, olha para mim, por favor. Lembra dos meus olhos verdes? Era verde ou azul? Não sei. Era azul. Você gostou, né? Pois bem, das alternâncias, dos ciclos, Salomão vai dizer muito sobre isso, principalmente no livro de Eclesiastes. Em Provérbios é mais sabedoria. E aqui é o conjunto da sabedoria aplicada aos momentos que ele viveu. É a aplicação prática da sabedoria para dizer tem coisas que são apenas fruto da minha vaidade, que são passageiras, que são fugazes. E aqui ele está escrevendo sobre essas alternâncias. E quando eu falo em alternâncias, eu quero que você grave sobre mutabilidade. O contrário de mutabilidade é imutabilidade, que é um atributo. Glória a Deus ou não? Estão comigo? Mutabilidade também é um atributo. Imutabilidade, vem comigo, é outro atributo, sim ou não? Mutabilidade é aquilo que muda. Imutabilidade é aquilo que tem um padrão fixo. Estão comigo? Isso é imutável. Muito embora isso aqui de fato não seja. Mas tem uma característica de ser um pedestal independente de onde eu coloque. Presta atenção, olha para cá. Então, eu quero ler esse texto que fala sobre essa forma transitória. Primeiro, entender esse lapso de transitoriedade, para a gente entender também um padrão de Deus sobre as nossas vidas, para dizer para você nessa manhã que Deus não vai mudar. Eclesiastes 3, 1 a 8. Você já viu isso em casamento, em velório, certamente. O texto vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí ele vai dizer: há tempo de nascer e há também tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tem tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Salomão já disse que tem tempo de chorar, mas ele disse: olha, tem um tempo que é mais denso ainda, que não é só um choro, que eu vou prantear durante mais tempo, que a angústia ela tomou conta do estado do ser. Então não é só um choro, não é só uma adversidade temporal, parece algo que se mantém frente a todas as circunstâncias ao meu redor. Tempo de prantear, mas há também o tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Há tempo de abraçar. E como é bom abraçar. E tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar. E tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo também de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Ou tempo de fazer guerra e também há tempo de paz. O que ele está dizendo? Que há todos os ciclos possíveis. Que nós, na vida, enfrentamos tempos de angústia e tempos de celebração. Nós vivemos tempo de choro, mas há também o tempo da gente celebrar uma alegria. A gente vive tempo de embargos, de dificuldades, de tempestades, tempestivo, complexo, desafiador, mas há também o tempo da bonança, o tempo da celebração, o tempo festivo, o tempo de realização, o tempo de materialização daquilo que se projetou um dia.
Mas invariavelmente você vai ter que passar por um tempo de, muitas vezes, sofrer o dano temporal, para ter uma colheita no seu futuro. E entre esse tempo onde o choro vem e a alegria, pode não ser exatamente amanhã, porque amanhã, de repente, não venha, que eu tenho que lidar ainda com o mesmo dilema e o mesmo enfrentamento. Mas isso não significa que não vai acontecer. Esse tempo vai brotar. O que ele está querendo nos dizer é que nós passamos por vários ciclos da nossa vida. Gente boa de Deus passa por luto. Gente boa de Deus passa por prejuízos. Gente boa de Deus passa por dano. Gente boa de Deus passa por um estresse. Gente boa de Deus passa por frustração. Gente boa de Deus fica irado. Gente boa de Deus passa por desafios como esses e outros tantos, muito mais. Mas isso é um ciclo. Isso é um tempo. Mas isso não significa que isso vai durar eternamente. Porque a sua eternidade está garantida no Senhor. Então é por um breve espaço de tempo, mas você vai viver eternamente ao lado do Cordeiro de Deus. E não haverá pranto, choro, e a antiga ordem já haverá passado, e tudo se fará então plenamente satisfeito e novo. Mas é preciso lidar com esses enfrentamentos. Há uma mudança de estado de espírito. Há uma mudança dos sentimentos entre o choro e a alegria. Entre o labor de se plantar, o labor de se cultivar, até que se arranque aquilo que você plantou. Há um tempo determinado para cada uma dessas coisas e para todo o propósito debaixo do céu. Alternâncias, mudanças entre a celebração do nascimento e a dor do luto. Todo mundo passa por isso. E é preciso perseverar em fé, para que você possa perceber que o mesmo Deus que esteve com você no dia da angústia é o mesmo Deus que estará com você no dia da sua alegria. Porque Deus não ficou enlutado quando você estava sofrendo. Deus não ficou preso ao seu luto. Assim também como não está preso à sua alegria. Porque de repente no outro dia você esteja um pouco demasiado triste. Deus está para além de qualquer sentimento humano. Deus está para além de qualquer compreensão. Deus é absoluto, está para além do meu raciocínio, da minha lógica, da minha compreensão lógica, iluminista, pessoal, privativa. Deus está para além de qualquer compreensão. Ele é soberano, Ele o é antes de tudo. Nós somos passageiros. Heráclito disse, 536 a.C., que uma água de um rio onde você passa não é a mesma onde você passa depois. Tudo muda, tudo está em constante movimento, mas esse Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que me sustenta agora, que sustenta a minha casa agora, que me levanta agora, que me ajuda agora, que me alimenta nesse dia, e é o mesmo Deus de amanhã, o mesmo Deus que me tirou da cova, do buraco, da depressão, daquele momento de angústia, é o mesmo Deus do hoje, onde eu estou plenamente satisfeito em alegria e em paz no meu interior e no meu coração. É o mesmo Deus. Deus não muda. Deus não fica surpreso com a sua alegria. Deus já sabe que você vai sorrir. Deus também não fica surpreso com a sua tristeza, porque sabe que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu também venci o mundo. Deus não fica assustado e nem é pego de surpresa por nenhuma dessas coisas. Eu não sei o que você está enfrentando nesse dia. Eu não sei o que você está enfrentando agora, mas isso não assusta Deus. Isso não intimida o Senhor. O Senhor não fica intimidado com o seu estado pessoal agora. Seu estado de crise, de doença, de enfermidade, de dor, de todas essas coisas juntas, emaranhadas e intrincadas no seu ser. Deus não fica em crise por causa disso. Ele continua
sendo soberano, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o nosso provedor, o nosso Senhor. Eu estou sujeito às alternâncias, aos momentos, aos ciclos, aos embargos, às tristezas de hoje e de amanhã, mas Deus não está contido pelo esse caos inteiro. Deus está acima de qualquer coisa. E fiel é aquele que te prometeu, porque esse Deus prometeu, esse Deus que está acima de qualquer coisa, está por além da minha compreensão, da minha capacidade lógica, intelectiva, intelectual. Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Aqui a gente vê Eclesiastes, ele dizendo, a gente vai mudando entre mistos de tristeza e saltos de alegria. O salmista, crendo nisso, diz, o choro pode durar, mas a alegria. Muito embora hoje seja um dia triste, muito embora hoje o momento seja difícil, eu creio que Deus está para além de qualquer destas coisas. Deus não muda. Nós mudamos pela dificuldade, pela escassez, pelo momento difuso, pela ferida, pela fraqueza, pelo tempo, pela culpa. Por todas essas coisas nós mudamos. E às vezes a gente muda porque se sente culpado e acha que Deus vai nos rejeitar. Às vezes a gente muda porque não acha que nós somos amados. Não somos amados mais porque erramos. A gente muda. A gente acha que não detém mais o amor do Pai. Mas muitas vezes, André, a gente acha que Deus nos ama na medida que eu amo o meu próximo. O amor de Deus não é esse amor que eu tenho. O amor de Deus é perfeito. O meu amor, apesar de ser legítimo, ele é imperfeito. Ele é cheio de imperfeições. Porque eu não sei você, mas eu erro com o que eu amo, que eu digo que amo. Talvez você seja melhor do que eu nesse sentido. Mas o meu amor, por mais bem intencionado que seja, por mais generoso que seja, por mais bondoso que seja, ele está apoiado numa coisa, num atributo compartilhado de Deus por mim, em mim. Tem atributos de Deus que são incomunicáveis. E quais são os atributos, pastor Eduardo, que são incomunicáveis de Deus? A sua imutabilidade. E não tão somente isso, a sua onipresença, ele está em todos os lugares. A sua onipotência, ele pode todas as coisas, ele conhece todas as coisas. A sua onisciência, ele conhece tudo, ele sabe tudo. Ontem, hoje, agora, para ele é tudo uma coisinha só. É isso mesmo, isso é atributo de Deus. A sua soberania, a sua misericórdia, o seu caráter intrincado. Mas algumas coisas são compartilhadas conosco, atributos compartilhados conosco, e um dos atributos é o amor. Mesmo que não seja perfeito, à medida que eu me aproximo desse amor perfeito, que eu bebo desse amor perfeito, eu aperfeiçoo até aquilo que ainda em mim é imperfeito. Isso me leva a me aproximar plenamente do meu Criador, do meu Senhor. À medida que eu vou me aproximando dele, eu vou me transformando de glória por glória, contemplando a sua face, contemplando quem ele é na minha vida, e a partir disso vou crescendo. A imutabilidade é um atributo de Deus. Nós podemos perder atributos. Sim ou não? Nós podemos perder. Eu citei um exemplo ontem. A gente estava conversando numa festa de aniversário, eu conversei sobre isso. Eu disse, olha, fulano era um bom pagador. Aí ele deixou de pagar em dia. De forma recorrente, ele ficou ali atrasando tudo. O que ele deixou de ser? Deixou de ser um bom pagador. Então logo o atributo dele mudou. Agora ele não é um bom pagador. Agora ele é o quê? Um mau pagador. Ou deu calote a alguém, algo do tipo. Ele perdeu aquele atributo, aquele necessário valor. Ele precisa agora reconstruir o quê? O exemplo. Reconstruir o testemunho, sim ou não? É claro. Claro que sim.
Agora ele tem que reconstruir isso. Porque ele tinha um atributo muito contundente, mas pelo momento e pela circunstância, pelas mudanças, pelas alternâncias, pelas dificuldades, pelos momentos que ele enfrentou, etc. Tal, veio uma adversidade, de repente ele não cumpriu com aquilo que ele queria, e tão logo ele perdeu um atributo. Aí imagina, porque em algum momento ele deixou de pagar algo em dia, ele nunca mais tente nada, faça nada. Diga, tá vendo? Eu não posso tentar nada. Não, você só precisa reconstruir o exemplo. Para que o atributo seja conquistado de novo. Mas há um atributo específico de Deus, que o amor que Ele tem por você, independente de você ser um bom pagador, um mau pagador, independente de você ser qualquer coisa, não muda. Porque Deus te ama absolutamente. Os homens podem olhar para isso e dizer, não, não é mais. Deus está dizendo para você agora, olhando para você nesse dia, dizendo, é meu filho amado, eu amo. Está dizendo, não, é alguém agora nocivo. Deus está dizendo, é alguém que eu amo, que eu entreguei o meu próprio filho para poder dar vida completa para ele. E às vezes a gente está condenando quem Deus ama. Cuidado para não condenar quem Deus ama. Não está passando pelo seu crivo, mas é alguém que Deus ama. Porque de repente, para o cunho particular, pessoal, as pessoas vão olhar e dizer, não vale a pena mais ouvir. Ele precisa agora reconstruir diante das pessoas, diante da vida, o seu testemunho. Ok. Mas diante de Deus nada mudou. Deus continua amando da mesma forma. Você concordando com isso, não concordando com isso, para Deus não faz a mínima diferença, porque Ele te ama absolutamente. A gente aceitando isso ou não aceitando isso, porque Deus não muda. A mutabilidade é coisa nossa, que a gente vai alternando ao passar do tempo, mas a imutabilidade não. O tempo passa, circunstâncias vêm, independente do espaço-tempo, Deus continua não mudando. E por que o amor é um atributo comunicável de Deus? Abre para mim, o Juninho, por favor. 1 João 4,8, por favor. Eu prometo que estou terminando já. Só falta coisas ligeiras e rápidas aqui e tal. Consegue aí, Juninho? Deu? Deixa eu voltar para o segundo aqui. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o contrário pode ser verdadeiro. E quem ama, conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é um atributo compartilhado comigo e você, que fala também da característica daqueles que perdoam, porque quem conhece a Deus também perdoa. Quem muito ama também muito perdoa. Por que Deus? Porque Deus também é perdoador. Perdoou você, perdoa a mim, perdoa todos nós. Então Deus continua perdoador. Deus é perdoador, Deus não muda. Ele entregou a si mesmo para perdoar, para libertar, para tirar toda a condenação, toda a culpa, tudo aquilo que nos escravizava, tudo aquilo que cerceava a nossa vida, limitava e jogava sobre nós um balde de culpa inteiro. Deus falou, está pago, está resolvido. Deus pagou, está pago. E perdoou e levou todo o espírito de dívida embora. Qual que é o atributo então? Perdão. Então eu preciso ser perdoador. Você é perdoador? Sim, pastor, eu sou perdoador. Sou perdoador. Mas tem uma parte de mim, do pé direito ou esquerdo, que não é muito convertida. E dou uma bicuda quando acontece. Você é meio perdoador. Eu sou um perdoador híbrido. Às vezes funciona, às vezes não. Já viu? Perdoador. Sou meio perdoador, pastor. Tem hora que funciona a parte do perdão, mas tem hora que é a ira pura. Ué? Acende uma ira assim, né?
Pastor, eu sou perdoador, mas eu tenho uma preguiça de lidar com gente meio burra. Não é? De gente letárgica assim. Né? Vou usar um outro substantivo. Outro adjetivo para isso. Sou meio. Se você é meio, você não é coisa nenhuma. Nem vou ler Apocalipse 3 aqui agora. Poderia, caberia perfeitamente. Senão eu vou esticando a corda e dali a pouco não para. Mas é um atributo que eu posso compartilhar. Deus chamou você também para ser perdoador. Você pode ser amoroso, hospitaleiro, generoso, fidalgo, incrível. Tudo isso, ok. Você também precisa ser perdoador. O perdão, a certo modo, parece algo injusto, porque naturalmente está liberando alguém que merecia ser punido. Tá bom, você tem uma parte de razão nisso. Alguém levou essa punição. O justo juiz. O advogado que está para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então foi perdoado. Perdoe você também. Amém ou não? Então perdoe. A gente fica com a nota promissória. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas aí fora tem. Gente, quando erra, ele fala assim: peraí, essas variáveis. A gente fica cheio de questões. A gente vai surfando em zonas de insegurança, justamente porque a gente não para poder resolver aquilo que precisa resolver. Isso produz frustração, chateação, e a gente vai vivendo abaixo daquilo que deveria. Então a gente precisa aprender com o Senhor. E nós precisamos aprender com Deus a ter esse atributo dele compartilhado de amor, de zelo, de justiça, de misericórdia, de compaixão dentro de cada um de nós. Então você precisa ser alguém que tenha compaixão. Você precisa ser alguém generoso. Você precisa ser alguém que ama. Você precisa ser alguém que cuida. Porque quando você faz isso, você está compartilhando o atributo do seu Pai que está em você. Você está reconhecendo quem você serve. Olha que coisa grandiosa. Deus não muda. Eu vou entrar numa esfera para terminar junto com você. E para poder aplicar isso para você hoje, eu quero falar do atributo de Deus que eu mencionei no início. Da sua imutabilidade. E aonde está isso na Bíblia, pastor? Para eu fundamentar. Tiago 1,17. O Deus que você serve não mudou de ideia com você. Amém ou não? Eu vou aplicar isso daqui a pouco. O texto diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Toda boa dádiva. Dádiva aqui é um presente. Toda boa dádiva, todo dom. Esse dom é um presente que você recebeu. Amém ou não? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Existem presentes terrenos, mas são imperfeitos. Mas o que vem do alto é perfeito. O que vem de Deus é perfeito. Foi gerado em Deus, é perfeito. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, ou seja, Deus não vai mudar, ou sombra qualquer de mudança. Não é só uma simples variação, nem sombra de mudança ele tem. Ou seja, Deus não se inclina quando eu estou intimidado pelas circunstâncias da minha vida. Deus não se inclina quando eu estou enlutado. Deus está dizendo: olha para mim, sabe? Olha para mim agora. Você está enlutado, está triste, está ensofismado aí? Levanta, olha para mim agora. Olha para quem eu sou, olha para quem te criou, olha para quem te gerou, olha para quem te colocou nessa posição, olha para quem te chamou, olha para quem, sabe, gritou o teu nome. Olha para mim agora. Isso é coisa importante. Não existe sombra de variação. E aqui é o primeiro aspecto que eu quero declarar em nome de Jesus nesta manhã. O Senhor é fiel para cumprir todas as promessas que te fez. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então eu aplico dizendo que a fidelidade de Deus nos lembra
que nós não estamos sozinhos. A fidelidade de Deus nos lembra que Ele sempre está conosco. Ele estava conosco, está conosco e sempre estará conosco. Isso é fidelidade de Deus. Ou seja, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Fiel é o Senhor, então Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele depositou no teu coração, que Ele falou contigo. Se o Senhor falou, já basta, vai acontecer. Se Deus não muda, então eu tenho a garantia de que vai acontecer. Se Deus não muda, se Ele não tem variação alguma, que Ele não tem esse estado de humor, que um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa, então eu posso continuar crendo e perseverando, porque eu sei que vai acontecer. Se o Senhor falou, já basta. Para Abraão, foi o Senhor falando, já bastava ele partir. Para Ruth, foi entender quem o Senhor era, já bastou para ela continuar junto com Noemi, mesmo ela em um estado de amargura completa. Já basta. Para Daniel, o fato de obedecer a Deus levou a ele a resistir contra os inimigos. Se o Senhor está comigo, já basta, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Eu creio, irmão. O Senhor é fiel. Você precisa descansar na fidelidade de Deus. Você precisa continuar confiando que Deus tem o melhor para você. Deus não é como homem, viciado apenas nos sentimentos. Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade soberana, e aquilo que Ele falou, Ele também vai cumprir. Ele tem o melhor para você. Glória a Deus ou não? Vira para o teu vizinho e falar para ele: o Senhor tem o melhor para você. O Senhor tem o melhor para você. Aprenda a descansar em Deus, porque Deus tem o melhor para você. Tem o melhor para a sua vida, tem o melhor para a sua casa, tem o melhor no seu trabalho, tem o melhor no seu ministério. Deus gritou o seu nome. O Senhor tem o melhor para você. Aprenda a confiar em Deus, independente das circunstâncias. As circunstâncias mudam, mas Deus está para além de qualquer circunstância. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. A fidelidade de Deus é um convite para que nós possamos entender que Ele sempre estará conosco. Você não está só. Talvez você se sinta só, mas o fato de você se sentir só não significa que você está sozinho. Amém ou não amém? Só você se sente. Deus não está preso a esse sentimento teu. Você só se sente. Porque Deus está com você. Mesmo que o homem mude, Deus não vai mudar. Deus não vai mudar de ideia sobre você, sobre o chamado que Ele tem. Alguns aqui têm chamado ministerial. Alguns aqui foram chamados por Deus para poder viver o sobrenatural de Deus, para financiar o projeto de Deus, para serem pastores, para serem ministros, para serem obreiros, para serem intercessores, para estarem na intercessão, para cuidar do kids. Deus chamou você para poder fazer o nome de Jesus conhecido a essa geração. E o grande propósito de Deus pode salvar uma alma, pode ser uma alma. Isso é precioso e poderoso. Deus não vai mudar de ideia, irmão. Deus não mudou de ideia a seu respeito. Deus continua tendo uma vontade. Deus continua tendo um propósito. Deus continua tendo um plano para você. Tudo aquilo que Deus decretou também é imutável. Tudo aquilo que Deus determinou também vai acontecer. Hebreus capítulo 10, no verso 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança. Guardemos firme a confissão da esperança. Ou seja, preciso continuar o quê? Declarando. A gente vai mudando pelos momentos, a gente deixa de quê? De declarar. Declarar a esperança. Declarar aquilo que a gente confia. O nível de confiança às vezes cai. Parece que não está tão fluido assim. Guardemos a firme confissão da esperança sem vacilar, sem deixar de crer. O sem vacilar aqui tem o sentido de não perca a sua esperança, por mais que esteja difícil, por mais que não tenha acontecido, por mais que você ainda não tenha entrado no cenário da colheita, da realização, do milagre, da frutificação. Não perca a sua esperança, não vacile. O escritor de Hebreus vai dizer, nos avisar e nos alertar para que a gente não deixe de crer. Esse vacilar aqui é deixar muitas vezes o medo tomar conta do nosso coração, a dúvida permear o nosso ser.
texto está dizendo, guardemos firme a confissão da esperança. Confessar quem o Senhor é na minha vida, a palavra de Deus na minha vida, a minha realidade no Senhor, a minha realidade está garantida no Senhor, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem te prometeu é fiel. Não foi o homem que prometeu, não foi o pastor Eduardo que prometeu, não foi alguém piedoso que prometeu, foi o Senhor Deus que prometeu, foi o Senhor que disse, foi Ele que declarou sobre a sua vida, toda sorte de bênçãos está sobre você, sobre a sua casa, foi o Senhor que prometeu. O Senhor disse que eu e minha casa serviríamos ao Senhor, foi o Senhor que prometeu, então Ele vai cumprir. O Marco foi em casa esses dias, o Marco e a Dai, nós fomos conversar sobre algumas coisas do departamento, nós conversamos sobre várias coisas. Ele levou uma pizza boa lá, né, irmão? Nós nos debruçamos ali. E aí eu cheguei na história, eu fui contar um sonho. Fui contar um sonho que o meu pai teve. Meu pai é um homem simples, todo mundo sabe. Mas é um homem muito inteligente de Deus. Eu cheguei em casa, e aí nós fomos conversar. Geralmente meu pai dorme muito cedo, 7 horas da noite ele dorme, 7h30. Eu sei que essa hora você está saindo do trabalho hoje em dia. Mas meu pai já vai dormir, ele acorda também muito cedo, 4h30, 5 horas da manhã ele está acordado. E aí esse dia ele ficou até mais tarde, nós conversando. E meu pai é um homem muito sensível a Deus, muito sensível. Ele ouve a voz de Deus, irmão. Eu fico impressionado, eu digo, eu também queria ouvir. Ele sente um queimor no ouvido e diz, Deus falou comigo, só pode ser Deus. Ele vai assistir o Valdemiro Santiago na televisão, ele coloca na televisão lá, e vai assistir o Valdemiro Santiago, ele coloca a mão no coração, de repente ele vira o chapéu, cai. Minha mãe vai ver o que aconteceu, ele está lá caído no chão, ouvindo Deus falar com ele. E nesse dia, eu sentado lá na cozinha, nós conversando, eu e ele foi me contar um sonho. Ele disse, meu filho, tem sonhado com um negócio diferente, estranho? Eu falei, o que é? E ele me disse, eu sonho com uma escada. E essa escada, ela tem 3 níveis. Uma escada grande. Vou usar os termos do meu pai. Como? Pensa numa escada grande. A bicha subia até lá em cima. É a forma dele falar. Que ela perdia de vista. E eu via um povo subindo. O povo subindo. Eu falei, rapaz, eu quero subir também. Vou chegar mais perto. Aí ele chegou mais perto. E tinha uma outra escadinha. Uma escada envelhecida. Empoeirada. Do lado. E ela não era tão retilínea como a outra. Ela era cheia de nuances. De voltas. Ela não era, sabe, simétrica. Era assimétrica. Ele precisava subir, escalar ali. Ele falou, mas eu vou subir nessa escadinha. Então ele começou a subir nessa escadinha lateral, com muita dificuldade. Ele subia e viu o povo subindo. E quando ele chegou no pico dessa escadinha lateral, ele viu aonde a escada grande, a terceira escada estava. Ela estava parada junto a uma grande... Glória a Deus, amado. Molejo, né? Ê, saudade, né, irmão? Tô todo espiritual aqui, o cara vem com molejo. Oh, Deus amado. É por amor, Senhor. Compartilha esse atributo agora. Do perdão, do amor. Estou precisando, é um atributo, Senhor. O Senhor pode me ajudar a amar nessa hora. E meu pai estava lá e chegou nessa outra escadinha e ele olhava aonde essa terceira escada culminava. Ela estava parada junto a uma grande porta. Olha para cá, estou terminando. E quando ele olhava na direção da porta, ele via que tinha uma mesa bem grande. 2 homens altos, robustos, grandes na porta. E eles ficavam lá, atendiam cada uma das pessoas e essas pessoas entravam. Atendiam as pessoas, elas entravam. E ele olha, ele diz que deu uma
uma ajeitada, segundo ele, uma ajeitada na escada para poder olhar. E quando ele olhou, ele viu que tinha uma grande mesa. Uma grande mesa. E no meio dessa grande mesa existia uma cadeira maior do que as outras. Várias cadeiras postas. E as pessoas começando a sentar. As pessoas que sentavam tinham vestes brancas, enormes. E ele viu que aquela cadeira ainda estava vazia. E ele falou, eu queria chegar mais perto para ver se esse homem da cadeira vai sentar. Mas a escada que meu pai estava, ela não dava acesso. E o sonho acabou. E ele falou, estou querendo saber o que é esse sonho. Eu falei, eu sei. Eu falei, eu sei. Eu oro por esse sonho desde que eu me converti. O Senhor está querendo te salvar, Pai. O Senhor está dizendo, eu quero que você entre. Você não vai ficar de fora. Só que para isso você precisa reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida hoje, Pai? Ele diz, eu quero. Então levanta e faz uma oração comigo. Isso já valeu tudo para mim. Eu abracei o meu pai, está no meu Instagram, 2018. Eu abraçado com ele, está lá o texto conversão. Eu abraçado com ele, minha mãe chorando muito. E ele fazendo, repetindo a oração comigo, de confissão. Porque o Senhor é o mesmo que promete, e é o mesmo que cumpre. Se o Senhor prometeu que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor, eu creio. 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 E de fato e de verdade, houve salvação naquela casa. Deus não muda. A gente muda. Às vezes a gente vai perdendo a confiança e vacila, como o escritor de Hebreus diz. A gente deixa de se alimentar a esperança. A gente deixa de pensar nas coisas que são de cima, das coisas que são do alto. A gente começa a se alimentar das coisas que são aqui humanas. Elas são razoáveis, mas são só o que são. A gente deixa de se alimentar em Deus, de ter esperança. Aquilo que eu preguei no domingo passado, quando Jeremias está dizendo, eu vou trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Esperança. Deus não muda. Existem pelo menos 3, poderia ter outros, mas eu enumerei 3 níveis de promessa que existem. E eu prometo encerrar. Meu Deus do céu, o que acontece comigo? Eu falei que até 11h30 eu terminava. Estou enrolado, Vitor. Estou enrolado, irmão. O arroz está esfriando. Mas mais importante é isso aqui, porque essa é a verdadeira mesa. Essa é a mesa, irmão. Essa é a mesa que importa. Essa é a mesa. Isso é poderoso demais. Eu não posso viver sem isso, sabe, irmãos? Eu não sei, eu estou estragado. O Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que você de repente sabe. Está no seu coração pensando, dizendo, poxa, mas tem tanto tempo já que eu oro por isso. Tem tanto tempo que eu estou buscando isso. O Senhor sabe, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Há 4 tipos de promessa. Eu separei 3 para a gente conceitualizar pelo menos. Primeiro são as promessas gerais. Que tipo de promessa é essa? Aqueles que creem, eles tomam posse. E essa promessa
Você conhece esse versículo de cor e salteado que ele é usado para evangelismo. Qual que é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não pereça, mas tenha. Abre para mim, o Marquinhos. Sem a trilha sonora agora. Sem a trilha sonora. A trilha sonora é de Jesus. Né? Se o molejo, o menino lá do molejo, Anderson, lembra dele? É Anderson. Você conhece, né, irmão? Se ele creu em Jesus de todo o seu coração, fez uma confissão genuína, está com o Pai. Toda é no 3,16, por favor. Aí. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é uma promessa geral. E o que eu preciso fazer? Crer. Amém ou não? Só precisa crer. Glória a Deus, amado. Ele amou você absolutamente. Que enviou o seu Filho, tabernaculou, colocou os pés na terra. O Deus Emanuel, o Deus conosco. Se você crer, você vai viver eternamente ao lado dele. Qual que é outra promessa geral, então, a esses que creem? A volta de Jesus. Apocalipse 22, do verso 12 ao 13, diz: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Glória a Deus ou não? Esse Deus que é começo, também é o fim da nossa história. Esse mesmo Deus tem uma recompensa separada para cada um de nós. Deus também nos prometeu, isso é uma promessa geral, que é novos céus e também nova terra. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, do verso 13. Está dizendo: nós, porém, segundo as promessas de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Há novos céus e nova terra separada para cada um de nós. Amém ou não? Há novos céus e há nova terra. Isso é uma promessa geral. Há também a promessa da vinda do Espírito Santo. Está lá em João, no capítulo 14. O texto vai dizer, em João 14, 16 e 17: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem tampouco o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. A promessa do Espírito Santo, promessa de novos céus e nova terra, promessa de vida eterna, que vocês vão reinar para sempre ao lado dele. Amém ou não? Uma recompensa vindoura, ou seja, tem uma recompensa separada para os justos. Que outra promessa tem também? Eu separei só algumas das promessas. Há tantas outras. Há também a promessa de vencer o inferno. Amém ou não? A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 18: Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra você, contra a sua casa, na tua vida. Você vai prevalecer sobre qualquer circunstância. Não importa se o inimigo se levante, se o inimigo das nossas almas se levante, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor te chamou e você foi feito vencedor nele. Glória a Deus ou não, amado? Você é vencedor. Você é uma vencedora. Você é um vencedor. Lembre-se disso. O momento pode ser difícil, mas essa é a sua realidade. A sua realidade está em Cristo. Tem uma coisa diferente, que é a minha circunstância. A minha circunstância nem sempre reflete a minha realidade, mas a minha realidade é o Senhor. E eu só fui feito mais que vencedor nele. Amém ou não? O inimigo não tem poder contra você. Existem ainda promessas que são
pessoais e específicas. Eu vou falar de uma promessa específica que está lá em 2 Reis, no capítulo 20, no verso 6. Coloca para mim, por favor, Marcos. Que é como você pode o versículo aqui. Por gentileza. Ezequias é advertido por Isaías. Isaías chega para ele com uma notícia muito boa. Qual que é a notícia? Achei também você. Qual que é a notícia que Isaías tem para Ezequias? Você vai morrer. Olha que notícia boa. Chegou na casa dele. Ó, você vai morrer. Mas Ezequias, ele chora. Ezequias, então, ele se compadece. Ezequias, então, chora amargamente. O texto vai dizer que ele chora com amargura. Ele fica triste. Acabou? Como assim? Chegou na reta final. Como isso? Como acabou? De uma hora para outra, eu sou avisado por Deus que eu vou morrer. Essa era a notícia que o profeta tinha. Qual que era a boa notícia do profeta? Você vai ver o papai. Acabou, é fim da linha. Ezequias então chora amargamente. E quando Isaías está indo, deu o recado, está indo embora, Isaías, ouve do Senhor dizendo, olha, volta lá. Eu vou alongar o tempo. Tinha acabado o tempo, mas eu vou alongar o tempo. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. Então Isaías volta e diz, Ezequias, o Senhor te ouviu. O texto vai dizer, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Deus acrescentou mais 15 anos a Ezequias. Era uma promessa específica. Para quem Deus acrescentou mais tempo na Bíblia? Uma promessa como essa de 15 anos. Específica, 15 anos. Mas ninguém. Mas era uma promessa específica. De repente Deus tem uma promessa específica para você casar. Deus tem uma promessa específica para você ter um negócio, uma empresa. Deus de repente tem uma promessa específica para você ministerial, que você vai alcançar, missionária. Uma promessa episcopal. Deus tem uma promessa para você. Glória a Deus, é uma promessa específica. Então tem uma promessa que é geral e tem uma promessa que é específica. O Senhor falou algo direcionado para a minha vida, para o meu coração. Ela é específica e também é pessoal. Glória a Deus ou não? E tem a terceira promessa, que é uma promessa que coloca uma condição de consciência. Qual que é essa promessa? Está lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 25. Por favor. Tiago 1, 25. Diz assim, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, e nela continua, e nela se mantém, e nela é constante, aquele que atenta bem para isso, e mais do que atentar bem, persevera nisso, não sendo apenas ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que fizer, no que realizar. Olha que poderoso isso. Está dizendo, olha, se você se apega à palavra de Deus, à lei perfeita de Deus, do seu amor, da sua graça, se você desfruta do seu favor, se você desfruta da sua bondade, se o favor de Deus está sobre a sua vida, você vai prosperar em tudo que você fizer. A mão de Deus estará com você sempre. Existe uma condição de eu entender isso. Se você não entende, você fica fora você fica fora do favor. Você deixa de desfrutar. Mas quando você entende isso, você entra debaixo do favor de Deus. E tudo que você fizer também prospera. Glória a Deus, amado. Você será bem-aventurado em tudo que você fizer. Essa é uma declaração de Deus para nós. Você será bem-aventurado em tudo que você fizer. No seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, nos seus planos, nos seus projetos. Você está desenhando no papel ainda. Você será bem-aventurado em tudo que você fizer. São sonhos, são planos, você não contou para ninguém. Não importa. Você será bem-aventurado em tudo que você fizer. Apenas persevere. Amém ou não amém? Isso é importante demais. Glória a Deus, amado. Já valeu de manhãzinha? Tem mais 5 tópicos, eu não vou. Tá bom. Tá.
pode se colocar de pé nessa manhã, em nome de Jesus. O que Deus disse? Você que ainda não preencheu a ficha de membros, o Marco vai estar lá fora com a Dai. Preencha lá a ficha de membros. Nós queremos enviar informações aqui da igreja para você, os eventos, o cronograma, os cultos, lembrar você do dia a dia, das palavras que foram ministradas. Se você quiser compartilhar com alguém, você pode fazer isso também. O que Deus... Vamos olhar... Orar pelo tempo, né? Amém. Orar pela Dona Gorete também. A Dona Gorete, a mãe da Joyce, está hospitalizada, está na UTI. Eles pegaram a Dona Gorete ontem muito mal em casa. Ficaram muito preocupados mesmo. Ela está na UTI, vamos orar por ela também. Amém. Em nome de Jesus, vamos orar. Feche os teus olhos aí. Vamos orar e vamos falar com o Senhor. Senhor, nós queremos te abençoar cada pessoa que aqui está. Que nós possamos perseverar em fé. Que nós possamos, Deus, continuar convictos que o Senhor está conosco. Porque fiel é Deus que nos prometeu. O Senhor é fiel para cumprir, meu Pai, cada uma das suas promessas. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor falou vai acontecer. Move os céus agora. Meu Pai, que o Senhor possa transformar toda a realidade aqui colocada. Nós queremos hoje, meu Pai, abençoar cada família, cada lar, cada casa. Declarando, meu Pai, todas as sortes de bênçãos sobre a nossa vida, sobre a casa de cada um, sobre o lar de cada um. Que a vida deles, meu Pai, seja encontrada pelo Teu poder. Que o Senhor possa quebrar, meu Pai, tudo aquilo que hoje faz oposição ao Teu propósito. Meu Pai, que tudo aquilo que muitas vezes, meu Pai, nos leva a apenas caminhar pautado dos sentimentos. Que o Senhor possa transformar completamente a nossa realidade. Que nós possamos caminhar, meu Pai, com base em convicção profunda. Porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está do nosso lado. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor está presente na nossa vida, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não veja, a Tua mão nos sustenta. O Senhor está conosco. O Senhor está, meu Pai, sobre a vida de cada um, sobre a casa de cada um. E o Senhor é fiel para poder cumprir tudo aquilo que o Senhor falou conosco um dia. As Suas promessas, meu Pai, não tardam, não falham. O Senhor é o Deus, meu Pai, que não muda. O mesmo Deus que era de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus eternamente. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor não nos desampara. Podem pai e mãe abandonar um filho, mas o Senhor não. O Senhor, meu Pai, é o autor e consumador da nossa esperança. A nossa esperança, meu Pai, não vai vacilar, porque nós continuamos crendo que o Senhor, meu Pai, é capaz de nos abençoar em toda e qualquer circunstância da nossa vida, porque o Senhor é imutável. Continue declarando isso. Levante as suas mãos o mais alto que você pode. Comece a declarar a bondade de Deus aí enquanto os meninos vão tocando. Vamos orar. Pode mudar, mas Tua palavra
Seus planos não podem ser. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos aqui, meu Pai, que a tua bênção, que a tua imortalidade, meu Pai, que aquilo que tu prometeste, meu Pai, vai acontecer na vida de cada um. Oh, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o pastor Eduardo teve que sair e me deu a missão de falar com vocês aqui por um momento, mas há momentos em que Deus fala mais alto e eu preciso passar alguns recados. Glória a Deus. Quem que é engenheiro aqui? É você? Deus está me falando, quando eu estava sentado ali, que tinha um engenheiro aqui, que Deus ia mudar a vida dele. Uau! Você se prepara, porque grandes coisas vão acontecer. Assim como você tem edificado, você trabalha com engenharia civil, né? Assim como você tem edificado, Deus está colocando nas suas mãos uma missão muito grande, de edificar a casa dele. Deus vai te prosperar muito, mas muito mesmo. Você se prepara, porque Deus vai te usar tremendamente na obra. Tá bom? Amém? E você, irmão, qual que é o seu nome? Vinícius. Eu vejo você como um poço. E você tem muito a oferecer. Muita coisa a oferecer, mas você anda muito quieto. Deus falou para te ativar. Deus vai te usar nos próximos dias para aquilo que você tem de conhecimento, aquilo que você tem guardado e não tem oferecido para os seus irmãos, não tem oferecido para a igreja, não tem oferecido na casa do Senhor. Deus vai começar a te usar e vai te usar de tal forma que sairá de você, daqueles que você começar a instruir, pastores, missionários, muitas pessoas sairão daquilo que você começar a ensinar, mas você precisa abrir a sua boca. Vinícius, você estava quietinho aí, né, irmão? Como sempre, né? Deus tem falado muito com você também. E você se vê como o menor de todos que estão aqui, você se vê muito, muito pequeno. Mas Deus está falando para você, chegou a tua hora. Assim como Ele fez com Jacó e tirou de trás das malhadas, Deus está te tirando de trás das malhadas. Não é à toa que você é professor, meu querido. Deus vai começar a te usar. Então prepara, esteja disponível para a obra do Senhor. Se prepara. Porque vão começar a vir muitas e muitas pessoas atrás de ti. E você vai abrir a tua boca. E aquilo que você começar a profetizar, aquilo que você começar a falar da obra do Senhor, daquilo que Deus tem feito, e profetizar na vida dessas pessoas, vai começar a acontecer. Rafael, você é um cara que não tem medo de mudança. Você está sempre preparado a mudar. E Deus tem me falado. Não é de hoje. E hoje Ele só confirmou que aquilo que Ele prometeu na tua vida, as portas foram abertas. As portas foram abertas. Assim como você não tem medo de mudança, Deus não vai ser parcimonioso em mudar aquilo que Ele quer que você faça. A primeira mudança que vai acontecer na sua vida, Rafael, vai ser na sua casa. Na sua casa. Não é financeiramente, não é nesse sentido, porque Ele já tem abençoado e vai abençoar muito mais. Mas você vai ser sacerdote na sua casa. Você vai ser o homem na sua casa. Aquilo que está no seu coração vai começar a acontecer na sua casa. Você já começou a mudança na sua casa. E Deus está falando, eu estou nessa mudança. Não tenha medo de enfrentar. Porque a primeira coisa que você vai precisar aprender a dizer é não. É não. E não é difícil para você dizer e para aqueles que vão ouvir. Mas é de Deus. Deus vai colocar uma sabedoria em você que você nunca sonhou em ter, para que você tenha força para seguir nessa jornada. Amém, irmãos? Coloca o Pix aqui na tela. Como todos sabem, nós estamos iniciando essa obra e nós precisamos da ajuda dos irmãos. Eu não preparei nada, mas
uma coisa que o pastor Eduardo falou aqui hoje é: Deus, Ele tem compromisso com a sua imutabilidade. Deus tem compromisso com Ele mesmo. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Ele tem compromisso com a semente dele. Na Bíblia fala que saiu um semeador jogando semente. Ele não estava nem semeando, ele estava jogando semente. E daquela semente, todas, sem exceção, elas germinaram, mas nem todas frutificaram. Assim como Deus tem compromisso com a semente e não com o semeador, eu quero declarar na vida de vocês que aquilo que vocês semearem aqui hoje, Deus vai fazer frutificar. A colheita eu deixo a cargo de vocês. A colheita é a cargo de vocês. Frutificará. E Deus dê sabedoria e bênção e direção para vocês frutificarem isso imensamente. O Pix está aqui, do Renault. Está aqui o Júnior com a máquina e o nosso gasofilácio, que por enquanto ainda está pequeno, mas vai crescer. E eu quero convidar os irmãos a semearem nessa obra. Eu quero convidar os irmãos a nos ajudarem a crescer juntamente com vocês. Amém, irmãos? Semana abençoada. Que a graça do Deus Pai, o amor do Deus Filho, as doces consolações do Espírito Santo o acompanhem essa semana e para todos sempre. Amém, amém e amém. Pode mudar, mas tua paz